Aí, pessoal, bom dia. Espero que seja o dia quando você estiver vendo a gente. E nós vamos falar hoje de uma data complicada. É uma data de tristeza, 9 de Av, dia 9 do quarto mês, que nós vamos comentar hoje. Eu, Sam Stachover, e a minha companheira de aventuras, Zilda Zivian. Olá, Zilda. Olá, Sami, olá, pessoal, seguidores do canal Israel no Caminho, que haja esse entendimento e essa contrição no nosso coração a respeito dessa festa de 9 de Av. Então, gente, é uma celebração, sim, mas é uma celebração triste. Olha só, Jeremias 52, do versículo 5 em diante, diz de que a cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Cidade é Jerusalém. E continua. Aos 9 dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor e se foram pelo caminho da campina. Jeremias, um pouco antes, já tinha dito, capítulo 39, versículo de 1 em diante, foi tomada Jerusalém, era o ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a atacaram. Pessoal, o que acontece? Qual é o cenário disso tudo? O povo se perdeu, o povo esqueceu de quem é o autor da Torá e se preocuparam de engrandecer os que estavam ensinando. Houve um desvio da atenção do povo e Deus olhou e disse: Ah, então, já que vocês acharam outros caminhos, deixa que eu vou achar o meu caminho. Zilda, é um momento triste, é um momento desagradável, mas exige um pouco mais do que somente afligir o coração. Como é que está o nosso arrependimento por ter nos afastado de Deus que levou à destruição do templo? Essa situação toda é tão necessária, não sempre foi, mas acho que estamos num momento que nós precisamos aprofundar, não é? No relacionamento com o Senhor, né? Naquilo que realmente agrada ao Senhor e aquilo no qual a gente tenta resolver com a nossa força do braço, do nosso jeito e acelerar um processo que não é da vontade de Deus, né? Então, o povo da sua história está escrito e ainda, infelizmente, nós continuamos seguindo caminhos que não agradam o Senhor, né? A maioria das vezes nós somos desobedientes, maioria das vezes idólatras, procurando auxílio que não seja sobre a cobertura do Senhor, do nosso Deus, não é? E muitas vezes a ingratidão, não é? Tudo isso é algo tão pesado, tão duro para Deus. Deus se entristece, não é? Na verdade, com essa infidelidade, não é? Então, eu acho que essa situação é muito triste, sim. Nos meus estudos, estava dizendo que essa data é o pior período do ano, porque é algo de tragédia, né? Tragédia de templo, né? Isso significa algo, o templo destruído, né? É algo que foi feito até chegar aí com tanto esforço, tanto sacrifício, né? De quem obedeceu para um povo idólatra, né? Desobediente, gerar uma situação como essa. Pois é. O problema é exatamente esse. Diz a tradição judaica de que aconteceram muitos outros eventos nesta data. E dentro destes eventos seria também a destruição do segundo templo e outras situações no decorrer do tempo onde o antissemitismo flagrante se levanta contra o povo de Israel e
pagamos as consequências dos nossos desvios. Como você colocou, Zilda, muito bem, é que realmente nós tentamos fazer o nosso caminho desobedecendo o autor da Torá. Ou seja, quem escreveu a Torá tinha instrumentos para nos levar a caminhos sensacionais. Nós, entretanto, resolvemos seguir desvios. De certa maneira, a gente cria as nossas regras, as nossas confusões, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos realmente diante dele e, quando vemos que houve um problema, nos arrependermos. E eu acho que é esse que é realmente, talvez, o ponto importante do jejum nesse dia 9 de Av, 9 do mês quarto. Olha só, Zacarias diz, profeta Zacarias, no capítulo 8 do versículo 18 em diante, ele fala que a palavra do Eterno dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, e do quinto, e do sétimo, e do 10º mês, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade, festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz, o shalom. Então, o que ele está dizendo? Não deixem de lado a data, não esqueçam da data, mas ponham a alegria na consequência. O que é essa alegria? Aqui vem do arrependimento. Quando nós colocamos arrependimento no nosso coração, é aquilo que Yeshua nos diz assim: sabe o que é? Volta e traz frutos do teu arrependimento. Então, oferecer o jejum é uma maneira de afligir a alma, sim. É uma maneira de reconhecer que nós erramos o caminho, sim. Mas não fica só no arrependimento. Começa a trazer frutos desse arrependimento para que, quando Deus conversar contigo individualmente, tu possas ter alguma essência para trazer de volta para o teu Criador. O que você conta para nós sobre isso, Zilda? Acho tremendo, porque o Senhor sempre teve propósito com Jerusalém, né? Jerusalém sempre foi separada para ser uma referência para as nações. Então, a gente precisa entender que esse processo é para hoje, sim, né? Que nós precisamos seguir a vontade de Deus, porque Jerusalém ela vai ser enaltecida, não é? Nós já temos na história isso acontecendo, o Senhor está refinando mais o povo que está em Jerusalém, não é? Porque mesmo em Zacarias, já que o Sami citou, a gente vê, olha que bonito, Zacarias 8:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países de Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Na verdade, esse de Deus para o seu povo. Então, Dentro é da, algo muito maior. Isso que aconteceu, né, aqui nesse 9 de Aviv, né, reflete que nós precisamos urgentemente acertar os nossos caminhos, os nossos ponteiros, segundo a vontade do Senhor. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para ser feito para o seu povo e em Jerusalém. Você comentou o ponto importante. Jerusalém está nas notícias todos os dias. Jerusalém é um foco de informações que nos levam a pensar, poxa, tantos lugares pelo mundo e por que que Jerusalém está tão presente? Então Isaías 2 diz: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a minha palavra. Mitzion tetzet Torah udvar Adonai Yerushalayim. Eu inverti, é a Torá que vem de Sião, mas o importante aqui é o seguinte, é a essência do que é que nós estamos falando. O templo foi feito em Jerusalém? Sim. Deus queria que fosse lá? Sim. Deus permitiu que fosse destruído? Sim. Por quê? Porque nós inventamos querer ajudar a Deus. E quando a gente ajuda a Deus, criamos condições, criamos tradições e, acima de tudo, criamos desvios.
que essa data possa ser simplesmente um arrependimento de nosso caminho errado e que nós possamos crescer no nosso entendimento para que Deus possa nos usar e levar Shalom para Jerusalém. E o Shalom para Jerusalém, é o que Yeshua sempre quis que nós tivéssemos. Vamos guardar a data, sim. Vamos lembrar da data, sim. Mas com aflição de coração, para nos voltarmos ao eterno e que esta seja realmente a razão da festividade. A tristeza já existe. Agora vamos alegrar-nos por podermos retomar a nossa caminhada diante do Eterno e que ele possa resplandecer sempre. Que seja um Hag Sameach, apesar de triste. Hag Sameach, pessoal. Sameia, pessoal.